Shalom, queridos irmãos, eu sou o pastor Alexandre Dutra e esse é o nosso devocional online, dando continuidade à série de mensagens e devocionais aqui a partir do Salmo de número 68. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá, porque hoje nós vamos ler os versículos 17 e 18 e você vai perceber que tem bastante informação viciante aqui, não? É um texto que aponta para a obra redentora da morte, sepultamento, ressurreição, ascensão de Cristo, todas as consequências da subida do Senhor ao céu, o que de lá ele derramou, né, sobre a sua igreja, e também o envio do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, e que aponta também para a edificação da igreja, o agir do Senhor através da sua comunidade, da sua Keilah, e depois anunciando o seu retorno glorioso, como a gente vai ver já no versículo 17. Bem, então temos bastante coisas para ver aqui, em apenas 2 versículos, porque o Salmo 68, versículo 18, que é o nosso versículo principal de hoje, tem um texto paralelo. O apóstolo Paulo vai citar esse texto e vai dar para a gente algumas explicações, algumas aplicações para a igreja. Então, é realmente um texto muito profundo, muito rico. E vamos lá, vamos fazer a leitura inicial, então, do Salmo 68, versículo 17, que já aponta aqui um texto que aponta para o retorno do Messias. Diz assim: os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Vamos entender, então, o que esse versículo aqui, tão pequenino, né, tem a dizer sobre a obra do Messias. Primeiro, aqui nós temos uma nítida ideia da volta do Senhor Jesus, com seus santos anjos, né, e seus santos redimidos. Por isso esse número de 20 milhares, milhares de milhares, é para dizer um número incontável, é um número muito grande, não é um número preciso, né, e sim uma grande multidão incontável, assim, a olho nu. E é interessante, porque quando olhamos para esse texto, o seu correspondente no Novo Testamento está lá na Epístola de Judas, no versículo 14, que diz: e destes profetizou também Enoque, o 7º, depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Bem, aqui uma referência, né, a Enoque, que andou com o Senhor, e que corresponde aqui ao Salmo 68, 17, e no texto de Judas, apontando para o Senhor Jesus. Então, percebam como as profecias vão se conectando aqui. Isso aqui é chamado de Midrash, né? No estudo rabínico, Midrash é quando você usa um outro texto bíblico para esclarecer o primeiro texto bíblico, né? Quando o texto interpreta outro texto bíblico, que nós chamamos isso de regra da hermenêutica, né? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. E olha que interessante, temos a palavra aqui como Sinai, e o Sinai aparece aqui por uma razão óbvia, né? O Sinai é o correspondente do Sinai em Israel, é o Monte Sião, porque no Sinai eles receberam os mandamentos, né? Os 10 mandamentos, a lei do Senhor. E a Bíblia diz, no profeta Isaías, que a lei sairá do Monte Sião, que é o Monte Santo, né? Tanto o Sinai, Monte Santo, por ter sido separado por Deus, onde Moisés subiu para receber as tábuas da lei, e o Monte Sião é onde estava ali o trono de Davi, e ele tinha uma cópia da lei, que ele deveria ler, né, todos os dias e viver conforme a lei do Senhor. E dali, do trono de Davi, do Monte Sião, então, deveria sair a lei, o entendimento da lei, a explicação da lei sobre todo Israel. É algo assim muito interessante, muito maravilhoso. E também está em conexão aqui no Salmo 68
a festa de Shavuot. Porque na festa de Shavuot, que é a festa da colheita, né, 50 dias depois da Páscoa, também foi nessa data que o Senhor deu a lei lá no Sinai. Então, Deus tira Israel da escravidão do Egito, leva eles na peregrinação para a Terra Santa, né, a Terra Prometida, passam pelo Mar Vermelho e chegam ali na região do Sinai. E quando Moisés sobe, ele fica ali 40 dias e 40 noites, 10 dias de caminhada, 50 dias ele recebe a lei, né, segundo os cálculos rabínicos, né? Então, perceba que está tudo ligado, né? A lei, o Monte Sinai, o Monte de Sião, lá em Jerusalém, e o governo do rei, apontando para o governo do Messias. Agora nós vamos para o versículo 68, porque esse aqui ainda tem mais informações ainda sobre o aspecto messiânico, sobre a obra do Messias, apontando para aquilo que Jesus faria, né, na sua primeira vinda ou na sua segunda vinda. E aqui, então, nós temos coisas que ele faria na primeira vinda, apontando para o seu retorno glorioso, que também é chamado de a segunda vinda do Senhor. Então, perceba que os textos bíblicos vão dar para a gente informações do que ele faria na primeira vinda e o que ele fará na segunda vinda. Então, acompanhe comigo aí o Salmo 68, 18, que diz: Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens, e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bem, esse texto, então, é paralelo a Efésios capítulo 4, versículos 8 a 10. Eu vou ler com vocês aqui, então, agora, em Efésios 4, 8 a 10. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Citando literalmente, né, praticamente, o Salmo 68, 18. E aí ele acrescenta, faz o comentário inspirado pelo Espírito Santo. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Então ele vai explicar para a gente o que é essa descida, né? Para ele poder subir e de lá distribuir dons aos homens. Então vamos lá, acompanhe aqui esses textos. Então está resumindo toda a obra redentora do Messias, seja na sua encarnação, quando eu disse que ele desceu, ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Então, para ele subir, ele teria que ter descido, para ele voltar, ele teria que ter vindo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, falando da encarnação de Jesus, tomando a forma humana. E diz mais, né? Fala da sua morte, da sua ressurreição e ascensão ao céu e a expectativa para a festa de Pentecostes, que vai dar, né, 50 dias depois da Páscoa. Então, o Senhor Jesus morre na Páscoa, se manifesta aos seus discípulos durante 40 dias, ascende ao céu e 10 dias depois Shavuot ou Pentecostes. Então, vamos lá. Entendendo, então, parte por parte desse versículo tão precioso do Salmo com Efésios. Primeiro, subindo ao alto. Ele está citando aqui, essa passagem do Salmo, daquilo que os israelitas entendiam. Do que estava tratando esse Salmo? Estava tratando de um rei que conquista os inimigos do seu reino. E por isso, então, ao conquistar, né, ele leva, né, a sua posição a mais acima, porque ele está conquistando os inimigos, conquistando um reino, né, inimigo que atacou, que ameaçou, e assim por diante. Então, Paulo aplica a passagem da ascensão, né, de um rei que ascende o seu trono e as novas conquistas a Jesus, que vai ascender ao céu. Né? Por quê? Porque assim ele demonstra que ele conquistou Satanás e tudo que ele veio fazer na terra. Ele conquista a sua morte, né,
com a vitória contra o inimigo das nossas almas, mas na sua ressurreição ele ascende ao céu e se senta no trono com o Pai, depois de ter feito o seu trabalho, a sua obra, e governa eternamente no céu com o Pai. É o que o rei faz, né? Ele conquista os inimigos, aqueles que o ameaçam, e volta para o seu país com os despojos, vamos ver já isso, e se senta no seu trono e diz: está aqui, eu conquistei, eu vou reinar sobre os inimigos agora. Bem, o versículo ainda continua dizendo, e aí sim, a segunda parte, levou cativo o cativeiro. Ora, o que é isso? Senão, mediante a crucificação e ressurreição, Cristo venceu Satanás, o seu inimigo, que havia ameaçado o seu reino, a morte e o pecado. E ele, então, ao ressuscitar, ele liberta os prisioneiros que estavam cativos pelo domínio do pecado. É o que acontecia com um rei que foi atacado e os seus soldados foram levados, né, parte da sua população foi levada cativa. Ele vai, então, até lá e reconquista de volta. Não podemos esquecer que isso aconteceu, e está registrado na Bíblia, com ali Abraão, né, o seu sobrinho Ló havia sido conquistado pelos reis do Oriente, então ele pega, né, e levanta 318 valentes homens e vai lá e reconquista, né, e alcança os inimigos dos reis do Oriente e traz de volta Ló, a sua mulher, a família de todos aqueles que estavam ali cativos, e traz os seus bens de volta. Isso também aconteceu com o rei Davi, que estava lutando, né, na frente de batalha, e vieram e levaram, né, as suas mulheres, os seus bens, e Davi, então, com seus soldados, vão até lá e conquistam e trazem de volta. Então, é essa ideia aqui que o salmista está mencionando, que Paulo está utilizando para dizer, é esta obra espiritual que Jesus Cristo fez. É algo, assim, maravilhoso quando a gente compara. E o texto continua dizendo, na terceira parte agora, ele diz, e deu dons aos homens. O que quer dizer isso? Ele distribuiu os despojos, né? Assim como Davi traz e devolve os despojos, distribui os despojos, aquilo que Abraão também fez, é isso que o Senhor Jesus vai fazer. Ele vai distribuir os despojos através da sua ascensão. Vieram todos os dons espirituais do céu, outorgados pelo Pai, através de Jesus, por meio do Espírito Santo. São os dons espirituais, né? E é para isso que o Espírito Santo veio lá em Pentecostes, para distribuir os dons aos homens. Aí a gente vê aquelas manifestações maravilhosas ali no dia de Pentecostes, confirmando o que o Senhor estava começando, algo novo, a instituição da igreja em Jerusalém, na terra, né? E aí o versículo 9, nós vamos para uma outra parte, que diz, subiu. Bem, a ascensão de Jesus da terra para o céu, onde ele está assentado no trono com o Pai. E por que ele subiu? Justamente para se assentar ao trono. Lembra que eu disse? Quando o rei conquistava, ele voltava para o seu reino, conquistava o reino inimigo, ele voltava para o seu reino e se assentava no seu trono dizendo, cumpri a promessa, vencemos o inimigo, conquistamos na batalha e trouxemos os cativos e o despojo, né, os despojos, aquilo que conquistamos do inimigo, estamos distribuindo aqui. Então ele se assenta. E nessa expressão é subir ao trono. Então ele sobe para se assentar. E foi o que o Senhor Jesus fez. É por isso que quando a gente olha as passagens no Apocalipse, antes do Senhor Jesus ter completado a sua obra, ele está em pé ao lado do Pai. Mas depois que a obra redentora está realizada, ele está sentado. É bem interessante isso. Por isso ele sobe para sentar. E o texto continua indo no versículo 9. Antes tinha descido. Agora ele vai tratar justamente essa questão cronológica e espiritual da obra redentora do Senhor Jesus. Porque até então, o salmista está tratando a questão humana, natural, da conquista, dos despojos, libertar os escravos, né, que estavam em cativeiro, conquistados pelo inimigo. Então, agora ele vai explicar e aplicando de uma forma mais espiritual a sua obra redentora na cruz. Bom, muito bem. Subiu aqui, diz que a ascensão de Jesus da terra
para o céu, justamente onde ele está reinando. Mas o próximo versículo, próxima parte diz, antes tinha descido. Refere-se à encarnação de Jesus, que nós tínhamos mencionado na introdução, quando ele veio do céu como homem para a terra de sofrimento e de morte. Então, percebam que é esse aspecto redentivo nessa batalha espiritual, né? O Senhor Jesus, então, toma forma humana e sofre as consequências do nosso pecado. E diz mais, que ele desceu às partes mais baixas da terra. Então, Jesus desceu ao Sheol, Hades, né? Ao seio de Abraão, como está lá em Lucas 19, para levar, para conquistar, para retirar aqueles que estavam ali, levando-os para o terceiro céu, como chama o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 12. Então, ele veio para a terra, mas para conquistar. E a sua ressurreição e ascensão, então Jesus não permaneceu na sepultura, ele ressuscita ao terceiro dia e liberta, né, os cativos que estavam no cativeiro, levando-os para a presença de Deus, onde eles creram, e por isso eles foram perdoados e assim redimidos e levados para a presença de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer depois que morrer é estar com Cristo. Olha só, aqui nós estamos vendo a questão do perdão, né, que foi dado, porque o diabo tinha escravizado a humanidade através do pecado. Para o homem ser liberto do pecado, da escravidão do pecado, ele deveria ser liberto, como nós encontramos, por exemplo, lá no Salmo 32:5, que diz assim, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Isso é maravilhoso, pois na ascensão do Senhor ao Pentecostes, né, através do perdão do Senhor, nós temos a descida do Espírito Santo. E aí olha só o que diz o versículo 8 de Efésios, novamente. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Com o derramamento do Espírito Santo, né, foram concedidos dons espirituais. Se você voltar comigo para o Salmo 68, olha só o que está no versículo 13. Ainda que vos tenhais deitado entre redis, contudo sereis como as asas de uma pomba, cobertas de prata e as suas penas de ouro amarelo. Nós sabemos que a figura da pomba é uma referência ao Espírito Santo, que se manifesta no dia de Pentecostes, né, descendo sobre o homem e assim capacitando o homem para a obra que Deus iria realizar através da sua igreja. Bem, quando nós olhamos para o Pentecostes e vemos o Espírito Santo vindo sobre os homens, olha só o que nós encontramos no Salmo 68, versículo 18. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, que são aqueles que se arrependeram, como nós vimos o caso de Davi, que confessou os pecados e foi perdoado. Para que o Senhor Deus, agora vem a palavra-chave, habitasse entre eles. Como é que Deus está habitando aqui sobre eles, aqui no Salmo 68? Através da descida do Espírito Santo, que tinha já se manifestado como pomba sobre Jesus, né? E agora o Espírito Santo vem sobre aqueles que se arrependeram, que foram libertos, salvos, que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, que tiveram perdão dos seus pecados, e passam agora a ser habitados pelo Espírito Santo na festa de Shavuot. Esse Shavuot é o termo em hebraico, e o termo grego é Pentecostes, né? E ele passa a habitar sobre os homens. Por que tudo isso? Porque o Senhor Jesus veio, tomou forma humana, né, morreu, foi sepultado, desceu ao Sheol, Hades, ao seio de Abraão, e levou cativo o cativeiro, né, para o terceiro céu. Aqueles redimidos estão na presença do Senhor no céu, e enviou o Espírito Santo para derramar os dons, as capacidades espirituais sobre as nossas vidas para exercermos o seu ministério. Bem, quando a gente olha aqui para essa questão do rebelde, né, que o texto menciona, são todos aqueles das nações, né, que vão crer em Jesus e que vão ter o perdão dos seus pecados. Começa em Israel,
mas alcança também as nações. É assim a igreja, né? Ela está a partir de Israel em todos os lugares do mundo, através dos discípulos, dos seguidores de Jesus, daqueles que vivem o Evangelho do Senhor. A igreja está em todos os lugares, mas começou em Jerusalém, como o Senhor Jesus disse, né? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E que eles iriam receber, para ficar em Jerusalém, até que recebessem a virtude, o poder do Espírito Santo, para serem testemunhas de Jesus em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. No nosso próximo devocional, nós vamos continuar falando sobre outras características desse salmo. Hoje vimos apenas esses 2 versículos que trazem aí grandes informações, profundas informações sobre o Messias, a sua obra e a sua redenção. Que Deus abençoe a todos e voltamos então no próximo devocional para continuar a leitura do Salmo 68. Então, que Deus abençoe você ricamente e não deixe de dar o seu like, né? Compartilhar esse vídeo, né? Esse devocional com outras pessoas, no seu grupo de WhatsApp, lá no Facebook, né? Compartilhe, para que as pessoas possam ainda aprofundar ainda mais o seu conhecimento nas Sagradas Escrituras e possam ouvir do amor e do perdão do Senhor Jesus, como lemos aqui na sua obra redentora. Tá certo? Permitam aqui colocar meu tapador de orelha. Abençoe a todos e até o próximo devocional. Shalom!